É tarde da noite quando uma jovem finalmente deixa o trabalho. Depois de trabalhar horas extras, um grupo de caras pega o táxi que ela viu primeiro. Então agora ela tá obrigada a ir andando pra casa. Brincadeira em diretoria do Vasco da Gama. Ao tomar a estrada escura, ela é abordada por uma van e seu motorista, Duchik. Ele oferece pra levá-la pra casa. A mulher recusa, não querendo entrar em um carro com um estranho. Mas depois de andar um pouco mais, ela ouve alguns ruídos estranhos. Ela se vira e encontra a porta da van aberta e o som de alguém chorando e pedindo ajuda vindo dela. Quando ela se aproxima e dá uma olhada. No entanto, ela encontra um monte de roupas no corpo de um homem morto. Quem estava fazendo barulho era o Duchik, que agora a agarra e a arrasta pra dentro pra matá-la antes que ela possa escapar. Momentos depois de ter ligado pra polícia e trocado de roupa, Duchik recebe 2 policiais. Enquanto finge estar incrivelmente aflito, ele aponta para o lugar onde deixou os corpos e finge que os encontrou lá por acaso, dizendo que viu um grupo de trabalhadores esfaquear a mulher. Alguns dias depois, Kim Kyung-mi está trabalhando em sua mesa habitual no atendimento ao cliente. Ela é uma jovem surda, então é responsável por atender as chamadas de outros clientes surdos, e conversando com eles usando linguagem de sinais por meio de chamadas de vídeo. Assim como no atendimento ao cliente normal, há clientes rudes que a xingam e mostram o dedo. Pra que fosse isso? Depois do trabalho, ela vai a um jantar da empresa. Mesmo que ela não possa participar da conversa, todos os homens à mesa aproveitam a surdez dela para falar de forma rude e inadequada sobre ela. Mas eles não sabem que ela pode ler lábios, então ela responde com uma série de insultos, que eles acham que são elogios. Depois, ela vai buscar sua mãe surda em seu próprio trabalho, uma loja de costura, salvando-a de quase ser atropelada por uma bicicleta graças ao sensor de som em seu carro. Sua mãe está muito feliz porque recebeu bem esse mês, e agora as duas podem ter aquelas férias na praia que elas queriam. Em outra parte da cidade, Choi Seo-yoon está se preparando para sair, mas seu irmão, o segurança Zhang Tak, tem sido muito superprotetor desde a morte de seus pais. Então ele discute com ela sobre as roupas que ela está vestindo e a hora que ela pode voltar para casa. Ela promete ser boa, mas mais tarde ela ignora as mensagens de texto do irmão enquanto está em um encontro e não volta para casa tão cedo quando prometeu. Como ela também não atende o telefone, Zhang Tak decide sair e procurá-la. À tarde à noite, quando Duchik sai em busca de outra vítima, ele vê Kyung-mi deixar sua mãe perto de um poste de alarme, enquanto procura um lugar para estacionar e decide ir atrás dela. Nesse momento, Seo-yoon aparece caminhando pela mesma rua, então Duchik decide que ela servirá em seu lugar. Ele corre rapidamente e pula sobre ela, passando despercebido porque a mãe de Kyung-mi está andando na direção oposta e não pode ouvir nada. Depois de acabar com ela, ele se move para verificar com a mãe, mas seus planos continuam sendo interrompidos. Primeiro, Zantak pergunta à mãe se ela viu sua irmã, porém ela diz que não. Então Kyung-mi retorna do estacionamento a caminho de encontrar sua mãe. Ela vê um sapato branco saindo repentinamente de um beco escuro, e há alguém gritando por ajuda também, mesmo que ela não possa ouvi-lo. Depois que um segundo sapato aparece, Kyung-mi decide entrar no beco e encontra Seo-yoon chorando e sangrando, pedindo ajuda. Antes que ela possa fazer qualquer coisa, Duchik aparece com um machado e pula em cima de Kyung-mi para matá-la. Mas Seo-yoon o empurra, dando a Kyung-mi a chance de correr. Kyung-mi volta para a rua e quando vê sua mãe, escolhe correr na direção oposta para protegê-la. Ela volta para o estacionamento e se esconde entre os carros enquanto se direciona para a porta dos fundos, que tem uma maçaneta muito barulhenta. Duchik ouve barulho enquanto Kyung-mi abre a porta cuidadosamente, mas ela consegue passar por ela antes que ela possa alcançá-la. Ela chama sua mãe para encontrá-la perto do alarme, mas logo depois de desligar, Duchik a ameaça com uma faca e a obriga a dirigir. No entanto, ela dirige em direção à parede, parando antes de bater, permitindo que ela fuja enquanto ele está distraído. Kyung-mi consegue chegar à sua mãe antes de que Duchik possa alcançá-la e pressiona o botão de alarme para mantê-lo afastado. Enquanto aguardam a polícia, Duchik retorna à sua van, onde esconde o corpo de Seo-yoon. Ele se disfarça como um empresário normal antes de se aproximar das mulheres e fingir que está procurando por sua irmã. E Kyung-mi não o reconhece por causa da sua máscara e do chapéu que ele usava antes. Quando a polícia chega, Duchik está prestes a ser levado por Kyung-mi até um beco escuro, mas o oficial não encontra ninguém lá. Eles vão para a delegacia e no elevador, Duchik continua olhando para suas armas, o que é notado pela mãe de Kyung-mi. Para encobrir, ele pega um telefone e finge ter recebido uma mensagem de sua irmã. Durante os depoimentos, Duchik tenta ajudar, mas é repreendido pelo policial. Ele então aproveita a oportunidade para insultar um mendigo em voz baixa, perto do bebedouro. Isso enfurece o homem, que imediatamente pula em Duchik para bater nele. E durante a luta, Duchik deixa cair um telefone branco no chão, que a mãe pega. O policial puxa o mendigo para longe e o leva para outra sala. Então Duchik pega o telefone de volta e vai ver o depoimento de Kyung-mi como desculpa para verificar suas informações pessoais. Enquanto ele lê, a mãe faz sinais para Kyung-mi. Isso é suspeito para o homem ter 2 telefones celulares diferentes, e quando ele os vê conversando entre si, ele exige saber do que se trata. Kyung-mi apenas escreve nada para ele. Então Duchik se aproxima da mãe e começa a vasculhar as armas em sua bolsa, pensando no que pode fazer em seguida. Nesse momento, um policial aparece com Zhang Tak, que está tentando relatar o desaparecimento de sua irmã. O oficial pede para ele mostrar a foto aos outros 3, como a descrição correspondente ao depoimento de Kyung-mi. Duchik finge não tê-la visto antes, mas Kyung-mi reconhece imediatamente e ele dá seu primeiro depoimento para ler. Enquanto ela tenta dar mais detalhes, o policial sai da sala para cuidar do mendigo que tentou entrar no local novamente. Então Duchik aproveita essa chance para dizer à mãe para não se mover, ou ele mata.
a Kyun-mi. Então ele mostra a ela o que há dentro de sua bolsa enquanto pega uma faca e se aproxima de sua filha. Mas a mãe consegue fazer um barulho alto que alerta aos outros. Zantak se vira a tempo e para a faca. Enquanto lutam, Do-shik confessa ter machucado Sayo-yeon, o que deixa Zantak furioso. Ele começa a espancá-lo e até pega a faca para ameaçá-lo, mas os policiais chegam e prendem Zantak em vez de Do-shik, que finge ser a vítima. As mulheres são levadas para um apartamento com sensores de movimento, mas Do-shik entra sem ser detectado. Quando Kyun-mi investiga o alarme, Do-shik faz um despertador tocar para despistá-la e desliga os sensores enquanto ele manda uma mensagem para Zantak. Do-shik pega seu machado e se prepara para atacar, mas nesse momento Kyun-mi nota um brinquedo na cômoda que está ativado, mas as luzes não reagem, então ela se vira a tempo de evitar o ataque de Do-shik. Ela corre para o outro quarto e coloca uma cômoda na frente da porta antes de enviar uma mensagem de texto para Zantak dizendo que o assassino está lá. Então ela manda uma mensagem para sua mãe dizendo para não voltar, mas enquanto a porta para de tremer, ela recebe uma mensagem dizendo que sua mãe já está lá e encontrou a porta aberta. Pensando que sua mãe está em perigo, Kyun-mi começa a mover a cômoda de volta, mas conforme mais mensagens de sua mãe pedindo ajuda chegam, ela percebe que elas têm a ortografia perfeita quando sua mãe normalmente não digita bem. É então que ela percebe que Do-shik tem seu telefone e para de mover a cômoda a tempo de ele aparecer na fresta da porta. Ele tenta agarrar a mão dela, mas Kyun-mi consegue puxá-la de volta e trancar a porta em seu rosto. Isso não o impede por muito tempo. Do-shik começa a destruir a porta com seu machado para entrar. Sem outra saída, Kyun-mi pula pela janela, mas Do-shik a agarra pelo cabelo enquanto ela cai. Ela luta contra isso e consegue fazê-lo soltar, o que a faz cair em segurança em um monte de lixo. Kyun-mi começa a correr novamente, Do-shik vai atrás dela. Em breve, Zantak os encontra e se junta à perseguição também. Depois de correr por dezenas de quarteirões, Do-shik encurrala Kyun-mi em uma área fechada e está prestes a atacar. Quando Zantak chega para impedi-lo de bater nela, Do-shik coloca sua própria faca contra seu pescoço e ameaça se eliminar, o que significa que Zantak nunca saberia onde sua irmã está. Com Zantak congelado no lugar, Do-shik envia uma mensagem de texto para seu telefone com a localização de Seo-yeon e o faz escolher entre as duas garotas. Zantak pede desculpas a Kyun-mi e corre em busca de Seo-yeon no endereço que lhe foi dado, a casa de Kyun-mi. Obviamente, Do-shik mentiu e o lugar está vazio, e Zantak só encontra a mãe quando ela volta para casa. Enquanto isso, Kyun-mi tenta usar uma cadeira do lixo para se defender, mas Do-shik atira dela e a usa para prendê-la no chão. Enquanto usa o telefone para falar com Zantak e chamá-lo de pessoa ruim por tê-la deixado lá, Kyun-mi pega um pouco de sujeira e joga no rosto de Do-shik, para usar como distração para empurrá-lo e começar a correr novamente. Quando ela chega à rua onde estava dele, ela vê a porta aberta e Seo-yeon saindo dela, pedindo ajuda com uma faca na mão. Enquanto a mãe e Zantak chegam à área fechada e encontram-a vazia, as duas garotas se escondem em um beco, logo atrás de um container de lixo. Kyun-mi quer que Seo-yeon ligue para a polícia, mas ela se recusa porque pode ouvir Do-shik por perto, que descobriu que não há corpo na van. Então Kyun-mi decide um plano. Ela escreve em seu telefone uma mensagem para Seo-yeon dizendo para ligar para o irmão porque ele está por perto antes de entregá-la a ela e pegar a faca em troca. Enquanto Do-shik está de costas, ele sai do beco e se esconde, só saindo novamente quando o assassino está prestes a encontrar Seo-yeon. Ela faz um barulho estranho com a boca e sacode uma persiana de metal próximo. E uma vez que ela tem a atenção de Do-shik, ela coloca a faca contra o pescoço, ameaçando se eliminar e roubando o prazer. Do-shik vai atrás dela, e depois de pressionar o alarme no poste mais uma vez, Kyun-mi começa a correr, reiniciando a perseguição pela cidade. Enquanto Seo-yeon liga para o irmão pedindo ajuda, ele e a mãe vão resgatá-la com uma ambulância, e Seo-yeon informa a direção em que Kyun-mi correu para salvá-la. Dessa vez, Kyun-mi corre em direção ao centro da cidade, esperando ter mais pessoas por perto para tornar mais difícil de ser pega. Ela atravessa a rua movimentada com muitas dificuldades, já que não consegue ouvir os carros, mas após alguns momentos perigosos, consegue chegar ao outro lado e entrar em uma área comercial. Ela tenta pedir ajuda às pessoas, mas como não consegue falar, eles a ignoram. Do-shik está se aproximando, então Kyun-mi não tem escolha a não ser pegar a faca para se defender, fazendo todos recuarem em um círculo ao redor dele. Um homem na multidão tenta chamar a polícia, mas Do-shik o impede, dizendo que ela é irmã dele e tem problema, e a polícia a assustaria, levando-a a se ferir. Kyun-mi usa esse momento como distração para fugir. Um momento depois, no entanto, a polícia a encontra e a leva de volta para Do-shik, acreditando na história da irmã. Eles também devolvem a faca para ele. Uma vez que eles saem, Kyun-mi começa a chorar e com alguns sons que ela consegue fazer, ela suplica para que ele não a mate, porque ela tem muito ainda o que fazer. Não querendo fazer isso na frente das pessoas, Do-shik a leva para uma rua mais próxima, e depois de dizer a ela que quase a convenceu, mas não foi o suficiente, ele se prepara para eliminá-la. Felizmente, Zantak chega a tempo e o impede. Os dois homens começam a lutar e Zantak começa a agarrar Do-shik pelo pescoço. Ele solta quando ele desmaia e vai verificar Kyun-mi, deixando-a saber que Seo-yeon está segura no hospital e sua mãe está por perto. Ele é interrompido de repente por Do-shik, que apenas fingiu desmaiar e agora está atacando Zantak com garrafas vazias e outros objetos. Kyun-mi faz ele parar pegando a faca, então Do-shik decide deixar a rua e ir atrás da mãe em vez disso. Ele a encontra no meio da área comercial e se aproxima dela, pedindo para que o siga por um beco escuro. Mas nesse momento, Kyun-mi os vê e vai atrás deles com a faca em mãos. Do-shik zomba dela por não ter conseguido matá-lo, apenas ter ferido a própria mão. Porém, isso faz parte do plano. Ela cortou a si mesma, fazendo parecer que foi ele. A multidão recua
rua, acreditando efetivamente no truque, não ouvindo quando ele diz que não foi ele. A polícia chega e dispara como um aviso, mas o Chique não para de se mover, então eles o atingem algumas vezes no corpo. Isso ainda não é suficiente, especialmente porque Kyung-mi provoca do Chique dando o dedo. Mas quando do Chique está prestes a tentar novamente, Seo-yoon chega e o derruba no chão, onde ele é finalmente eliminado. Muitos dias depois, Kyung-mi e sua mãe vão à praia para ter aquela viagem que elas sonharam. Seo-yoon e Zantak se juntam a elas, e depois de mostrar que estão aprendendo linguagem de sinais, os quatro tiram uma foto juntos.